Fala, gente! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Sou Randy Marcos, fisioterapeuta, e a gente vai falar hoje sobre 3 formas de tratar a DTM e as dores nos ombros associadas, né? E aí, talvez você saiba, talvez não, mas a DTM, ela se correlaciona com várias outras partes do corpo, com o crânio, dor de cabeça, com dores cervicais, e você precisa entender como a DTM se encaixa na sua vida real e vice-versa. E para isso, eu vou trazer um ponto extremamente relevante para vocês, que é, por exemplo, quem tem mãe ou quem viveu, né? Não é quem tem mãe, quem convive com sua mãe, ou quem lembra do relacionamento com sua mãe, sabe o quanto as mães elas se afetam, né, pelo problema dos filhos. Mas especificamente, a minha mãe ela tinha um grande problema, e eu vou fazer com que você entenda exatamente isso com a DTM. Ela tinha um problema que ela adora ajudar muita gente. Adora. Se eu estiver na casa dela, eu fiz, o vizinho tem um problema, e eu disse para ele passar aqui para você, tal hora, dar uma olhadinha nele. Então, de vez em quando, isso acontece comigo. E ela se preocupa, se incomoda com a dor do vizinho, com a dor do outro, e sempre oferece uma oportunidade da gente atender essas pessoas. E o que é mais interessante é que essa coisa dela se afetar pelo problema do outro, ela termina se preocupar com o problema do outro, ela termina se afetando, né? Ela termina trazendo preocupações que, teoricamente, ela não teria, só porque começou a se envolver com um problema do outro. E onde eu quero chegar com isso? Que a DTM é da mesma forma. A DTM é um problema, uma disfunção de caráter crônico que se correlaciona com várias outras estruturas que, teoricamente, não teria relação com a ATM, mas passa a ter. E é esse detalhe que faz com que a DTM tenha tanta relação com o ombro, tenha tanta relação com o problema de cervical. A DTM depende de um sistema miotensivo, gente. De um sistema miotensivo que chega da cervical até o ombro, como também da região da mandíbula. Então, essa repercussão, ela é do ponto de vista descendente e do ponto de vista ascendente também, tá? Então, toda ida tem uma volta. Coloca aí nos comentários. Toda ida tem uma volta. Quero saber de vocês. Toda ida tem uma volta. E essa ida, né, com a sua volta, vai repercutir uma na outra. O destino final vai ser afetado. Então, se eu tenho um problema nesse percurso, então imagina que você tem uma estrada, tem um caminho, onde esse caminho, essa estrada, literalmente, ela precisa ter uma passagem. Então, para você ir, por exemplo, da sua casa para o seu consultório, você tem uma rota. Se essa rota ficar bloqueada, você nem vai e nem volta. A mesma coisa quando a gente tem um problema descendente da ATM para a cintura escapular. E a mesma coisa é subindo, tá? Do ponto de vista ascendente. E é esse ponto de integração entre os sistemas, entre as partes do corpo, que você precisa entender para se tornar referência em DTM na sua cidade e aproveitar essa grande demanda que existe de pacientes cada vez maiores com bruxismo, apertamento, disfunções temporomandibulares de forma constante. Quem aí tem observado o aumento de número de pacientes com DTM? Fala aí. Eu tenho. Eu quero que você, primeiro, tenha noção, tenha clareza, entenda que isso realmente está acontecendo, está sendo claro para você, nessa alta demanda de pessoas e que talvez não estejam chegando no seu consultório e talvez não estejam fazendo parte do seu dia a dia clínico. Mas por quê? Porque muitas vezes essas pessoas não sabem que você atende ou pode atender com DTM. Muitos colegas nem sabem que o fisioterapeuta pode atender com DTM. E essa correlação faz com que muitos pacientes com disfunções de ombro
esteja sofrendo por desequilíbrios no sistema estomatognático, por suas conexões neurofisiológicas, suas conexões também biomecânicas, anatômicas, que é muito importante que você entre nesse processo de forma consciente, né? E o fisioterapeuta ultrapassado hoje é aquele fisioterapeuta que entende um problema, uma dor crânio-cérvico-mandibular como de causa local. Esse é o tipo de fisioterapeuta que busca tratar sintoma, o tipo do fisioterapeuta que busca tratar a dor de forma localizada, ele está atualmente, no século XXI, já ultrapassado e está perdendo pacientes sem perceber. Sem perceber que os pacientes já estão entendendo que as dores crânio-cérvico-mandibulares são muito além do que o local da dor. Eles já pesquisam, já buscam isso. Principalmente o paciente DTM que tem um problema crônico associado. Então, ele já vem buscando se informar para que encontre um profissional de referência que realmente resolva. Então, se você é esse tipo de profissional que entende a DTM apenas como uma tensão muscular, apenas como um problema de disco, apenas como uma dor local, preste muita atenção que você pode estar perdendo pacientes e, consequentemente, o seu faturamento, a sua agenda instável e o seu faturamento ficando estável. E se você ainda não vive essa realidade, saiba que talvez você não percebeu ainda, mas a DTM pode estar no seu paciente de hoje, de manhã, no seu paciente de agora à tarde, porque a dor no ombro de um paciente comum que chega até você pode ter origem no sistema estomatognático. Que aí tem paciente com dor no ombro que demora a melhorar. Coloca aí, ou que já teve pacientes com dores nos ombros que demorou a tratar. Fala aí para mim, eu tenho. Quero saber se você é desse tipo de profissional que vem com resultados que precisam melhorar e que muitas vezes não estão percebendo. Tá? É muito importante que você perceba essas relações. E existem vantagens claras de você introduzir a DTM dentro do seu processo diagnóstico sistêmico, dentro do seu diagnóstico interregional, crânio, cervical, cintura escapular, tórax, lombar. É extremamente importante esse processo. E dentro dessa perspectiva, você precisa entender a DTM de forma integrativa, com um raciocínio clínico integrativo, construindo um raciocínio clínico que te leve a um entendimento de causa. E seu paciente pode não melhorar justamente por falta dessa interação, dessa conexão integrativa que tem com a DTM. E qual é a vantagem de você aprender a fazer essa conexão com o paciente de dores nos ombros? A primeira coisa que eu quero dar clareza a você é sobre você estar conectado com o paciente. Você só consegue trazer um raciocínio clínico integrativo quando você consegue entender o que o paciente tem. E se entende o que o paciente tem ouvindo toda a história clínica dele. Lembre-se, TTM é uma condição clínica crônica e para isso ela está determinada por um sistema neurofisiológico que está comprometido. Então você precisa se conectar com o paciente, ter conexão com o paciente para entender onde as alterações do sistema neurofisiológico começou, que se instalou, que se mostrou nesse momento como um problema mecânico. Então, a DTM é um problema mecânico com muitas alterações neurofisiológicas. Então, já coloca aí nos comentários, conexão. Uma grande vantagem é essa, de tratar a DTM de forma integrativa. E não só para você descobrir a causa e ter melhores resultados, mas para que o paciente desenvolva a confiança em você, para que o paciente tenha credibilidade no seu trabalho e você seja valorizado. Entenda uma coisa, eu vou buscar algo lá atrás. Eu, quando comecei a me relacionar com a minha esposa, por exemplo, eu não a conhecia. Não a conhecia. Apenas a gente teve uma atração, né? Uma coisa visual. Algo que, poxa, me identifiquei com essa pessoa.
É a mesma coisa você. Você se identifica com o paciente que precisa de você para tratar a DTM dele. Você se identifica com o conteúdo de DTM. E dessa forma, você precisa entender mais, se relacionar mais com o conteúdo. Criar conexão com o conteúdo, entender como funciona. Então, o relacionamento do que a gente criou foi assim, trazendo um entendimento do que essa pessoa era, que minha esposa era na época, se era uma pessoa de bem, se era uma pessoa educada, se era uma pessoa que iria me tratar bem, né? E esse processo de me relacionar com ela, através de uma conexão, foi criando raízes sólidas de sentimento, de segurança um pelo outro e de valorização da importância dela na minha vida. Assim é com o paciente. Quando você entra num processo de entendimento do que ele tem, você ganha uma conexão com o problema dele, para que você entenda através de um raciocínio clínico integrativo. E a partir desse entendimento do raciocínio com o raciocínio clínico integrativo, você conquiste também a confiança e segurança desse paciente. Faz sentido para vocês, gente? Se faz sentido, aperta no coraçãozinho aí, aperta no like, que eu quero saber se vocês estão acompanhando. E isso, ó, vai trazer algo muito importante, que você, de posse o entendimento pela conexão, você vai começar a construir um processo avaliativo mais assertivo. Você começa a construir um processo avaliativo onde você tem segurança, porque você sabe exatamente pela conexão que você criou a relação da DTM com o ombro, a relação com a DTM com o trapézio, a relação da DTM com o ECOM. Você começa a construir bases sólidas para a construção do seu raciocínio clínico e assim você determinar resultados mais assertivos para o tratamento do seu paciente. Então, quando você começar a desenvolver essa habilidade de se conectar com o paciente, entendendo de forma integrativa as relações, por exemplo, de ombro, cintura escapular com a DTM, vai fazer com que você conquiste a credibilidade. Lembre, gente, você só consome um produto que você tenha confiança. Você vai comprar uma calça jeans numa loja, você vai escolher uma loja que você tem uma confiança naquela loja, que você vai usar a calça e ela vai durar. Você vai usar a calça e ela não vai se rasgar. Vai valer o dinheiro que você pagou. Assim é o seu paciente. Ele vai pagar pelo tratamento que ele confia, que ele não vai estar jogando fora. E quanto mais confiança, conexão, credibilidade e uma avaliação consistente por sua parte, ele vai pagar mais por você. É assim a vida. E por que investir tempo, dinheiro, dedicação nesse tipo de conhecimento é importante? Porque é ele que determina a sua diferenciação no mercado. Uma vez que você tem um conhecimento básico, ou quase não tem, e adapta a alguma coisa que você ouviu falar de DTM, que você fez um curso básico de tratamento local que não trata a causa porque é sistêmico, e você usa o conhecimento que todo mundo utiliza, você fica na média, ou seja, você cobra a média, você está dentro da média, e a média por si só é uma lembrança de média, de medíocre, de mediocridade, de resultado mediano, de resultado comum. Nenhum produto, nenhum tratamento comum cobra acima da média. Por exemplo, se você quiser ter um carro importado, uma Ferrari, por exemplo, é um carro acima da média. Esse carro acima da média, ele não cobra o mesmo preço e nem oferece o mesmo resultado, satisfação, bem-estar, dirigibilidade, que um carro comum. É esse o detalhe. E por isso você deve investir tempo, dinheiro, compromisso, sua atenção para um conhecimento que gere mais resultado, confiança, credibilidade ao seu paciente. Para você ser diferente na forma de abordar, na forma de avaliar, ser mais assertivo, ter resultados diferentes. Você ter uma conexão diferente
entendendo a causa do problema. E aí você, primeiro, cumprir a sua missão de gerar resultado com o seu paciente. Você cumprindo a sua missão de gerar resultado com o seu paciente, fazendo o bem a ele, ajudando, trazendo o sorriso de volta para o seu paciente. E ao trazer o sorriso de volta ao seu paciente, você tê-lo credibilizando, valorizando o seu serviço. Então, o paciente, que é muito comum hoje, com dores nos ombros, se ele encontra alguém com raciocínio diferente, com integração diferente para a causa verdadeira daquilo que ele tem, vai ficar extremamente mais fácil ele colocar em destaque como um profissional que faz diferente, que pensa diferente. E, consequentemente, vai ter melhor percepção sobre o que ele tem e possivelmente vai dar a ele resultados diferentes. Então, por que ter atenção dentro desse processo ao ombro, né, na DTM e vice-versa? E aí eu quero trazer um processo anatômico, tá? De forma básica. Se você tem um torcicolo, quem já atendeu aí paciente com torcicolo? Fala aí, coloca aí. Eu já. E comprometimento. Que eu quero que você tenha clareza de por que ter atenção entre o ombro e a DTM faz diferença. Primeiro, torcicolo. Qual é o principal músculo associado ao torcicolo? É o esternocleidomastoide. E esse músculo, ó, aqui. E olha a denominação dele. Externo, vem para o externo. Cleido, de clavícula, já vem para a clavícula. Occipito, olha, base glande, mastóide, temporal, mastóide do osso temporal. Ou seja, conexão entre temporal, osso principal da ATM, e a cintura escapular, clavícula, e externo. O ombro, ele precisa, para o seu movimento, da relação entre a articulação celular, acrômio clavícula não, externo clavicular. E dessa forma, você precisa dar atenção. Porque do mesmo jeito que eu tenho uma disfunção crânio-cérebro-mandibular, que pode afetar a tensão do ECOM e afetar a minha articulação, limitando o movimento amplo do ombro, eu posso ter um problema por trauma, por discinesia escapular, que afete essa cintura escapular, levando você a um comprometimento sério ascendente, por aumento do tônus do ECOM. E aí começa a observar. Se eu tenho um problema, crânio-cérebro-mandibular, alterou o tônus do ECOM, eu vou fixar pelos feixes clavicular e external essa articulação. O inverso é verdadeiro. Eu vou alterar o nivelamento de cabeça e pescoço devido ao tensionamento homolateral desse meu ECOM. Faz sentido para você, gente? Coloca aí sim, faz sentido. Coloca aí sim, faz sentido. E o que eu quero trazer ainda mais para você é que essa tensão do esternocleido, só estou falando de um músculo, tá? Tem vários outros, para trazer clareza para você nesse conteúdo de hoje. E esse tensionamento vai fazer com que o vetor de força a nível de mastoide seja tensionado. Com isso, ó, o mastoide é tracionado para frente e para baixo, gerando uma rotação. E essa rotação, essa alteração de posicionamento, propriocepção, equilíbrio do temporal, vai alterar a congruência entre a glenoide e a chegada do côndilo da mandíbula. Que quando faz isso, eu tenho uma alteração articular, uma alteração na artrocinemática. E de médio a longo prazo, gerando problemas importantíssimos no sistema estomatognático. Caraca. Então, atenção na conexão entre o ECOM e a DTM. Escreve aí nos comentários. ECOM, esternocleido, occipitomastoide. ECOM. Coloca aí, ECOM. Eu quero efetivamente isso, que você entenda como funciona. Sabendo que você pode ser a referência da sua cidade, não só para tratar a DTM, mas para tratar patologias que estão com resultados limitados, como tensões cervicais e dores nos ombros, que não estão atingindo os resultados que você gostaria, muitas vezes porque você não está conseguindo entender, construir um raciocínio clínico. E eu quero te ensinar a construir esse raciocínio clínico para que você tenha certeza, convicção e atinja os resultados para você ser valorizado e atingir a sua estabilidade financeira, você atingir seu equilíbrio na sua agenda. Porque lembre-se, resultado gera resultado, mas resultado com segurança aceleram resultados. O paciente traz credibilidade, tá? Traz credibilidade. E aí pode aparecer várias coisas nesse tipo de conexão. As tensões de dores nos ombros, estalidos, apertamento, limitação de abertura, tudo isso pode acontecer. Então é isso que vai necessitar de você uma abordagem de construção de raciocínio clínico integrativo, para que você consiga fazer a diferença no tratamento do seu paciente e ele valorize com resultados rápidos, inclusive até no primeiro atendimento. É comum isso acontecer quando vocês têm um método específico. A gente tem mais de 1.050 alunos, onde esses alunos já trazem esse processo de solução. Não sei se tem algum aluno meu assistindo aí que pode dizer, é verdade ou não, gente? Só coloca aí. Se você estiver aí assistindo, coloca aí, é verdade. Porque os resultados rápidos são proporcionais à capacidade que você tem de trazer uma conexão entre o ombro e a cervical,
e a ATM cervical, ombro, capacidade de integrar. Mas para isso, eu sei que parece difícil para você, porque na faculdade não teve aula suficiente, você não foi preparado, tem limitações de conhecimento em relação a isso. Tudo bem. Mas você só não pode ficar onde está, sabendo que existe um acrescente no número de pacientes. E esse número de pacientes precisa chegar até você. Né? Vocês, né, erram mais nesse contexto. Erram mais nisso. O primeiro ponto é esquecer, por exemplo, que o ombro ele precisa do sistema músculo-ligamentar para ficar coaptado. Caso contrário, ele cai. A ATM, ela precisa do sistema músculo-ligamentar para ficar estável. Dessa forma, toda e qualquer cadeia muscular é capaz de afetar a função da ATM, desde que ela chegue até esse ponto. Faz sentido para você? Olha só. Então, pensar na dor no ombro como um problema local, um grande erro. Ah, estou com dor no ombro. Faz uma massagem aqui, coloca um tape aqui, coloca uma bandagem, faz ultrassom, laser, faz exercício de fortalecimento para o ombro. É um dos grandes erros. Ou você entende de uma vez por todas isso, você vai continuar sendo esse fisioterapeuta que está sendo ultrapassado, engolido. E talvez você não esteja percebendo, mas a instabilidade na sua agenda, a instabilidade financeira é exatamente um reflexo dessa falta de conhecimento, de raciocínio clínico integrativo, de raciocínio clínico que te coloca em uma posição de destaque, tá? Coloca aí, escreve essa frase aí, eu quero todo mundo escrevendo: eu não posso ficar sem conhecimento. Eu não posso ficar sem conhecimento. É através de conhecimento, de uma aplicabilidade, de técnicas direcionadas na busca da causa, que faça você refletir, construir um raciocínio clínico, que você vai entrar num processo de destaque com o seu paciente com DTM. Tá? Eu quero passar aqui, primeiro, duas formas para você aprender a tratar isso. Para você entender como tratar isso. Exatamente, Paulo. Para que você tenha o conhecimento necessário. Presta muita atenção. Músculos como trapézio e ecom recebem inervação do acessório, 11º par craniano, que vem da base de crânio, entre a articulação do temporal e do occipital. Essa alteração crânio-cérvico-mandibular afeta a capacidade de inervação desse nervo, as suas estruturas. Consequentemente, você tem um tônus alterado, uma sensibilidade alterada, uma vascularização alterada, um dermátomo sensível. Esse dermátomo, essas estruturas sensíveis, afetam a função da cintura escapular. Uma vez que a cintura escapular depende de um jogo de forças. São músculos anteriores, posteriores, superiores. Se eu tenho uma preponderância de um grupo muscular em relação ao outro, a sinergia do movimento do ombro vai estar limitada. E isso pode acontecer por um problema crânio-cérvico-mandibular do sistema estomatognático, afetando o ombro. Logo, ter aplicabilidade técnica para liberar o funcionamento desse nervo, trazendo uma melhora de suprimento desse ombro, é extremamente importante. É extremamente determinante. Faz a diferença. Faz sentido para você, gente? Faz sentido aí? Então, eu quero que você, no workshop DTM para fisioterapeutas, que vai acontecer do dia 4 a 9 de outubro, uma semana intensa, que você saiba como é possível você ter um passo a passo para eliminar a dor do seu paciente de ATM, para ter resultados rápidos e seguros, para você se tornar referência da sua cidade. Tá?
Fora toda essa questão neurofisiológica, tem outro ponto, a outra forma, que é o reequilíbrio de todo o sistema de cadeias, de função muscular em relação a isso. Então, esse reequilíbrio de cadeias, de função muscular em relação a isso, traz para você, tensionamentos que enrolam o ombro, altera posicionamento de cabeça e pescoço e leva, através de uma tensão em cadeia anterior ou a própria cadeia cruzada diagonal, a tensionar e mudar o posicionamento dessa estrutura. Então, trabalhar também após o reequilíbrio neurofisiológico, a flexibilização da cadeia muscular à distância é importante, onde esse relaxamento desse sistema muscular vai estar exatamente na base do processo de comprometimento cinético funcional. Entende isso? Faz sentido para você isso? Você consegue perceber? Quem consegue entender, fala aí, eu consigo. Então, a partir do momento que você entra num processo de construção de raciocínio clínico, de forma integrativa, para ter a clareza de que a DTM é uma condição crônica, onde a ATM precisa de sistema músculo ligamentar para se manter estável, você vai trazer a mesma coisa para o ombro, que tem trapézio, segurando escápula, que tem econ nessa região, que tem, olha, homoióideo, da escápula para o ocioide, do ocioide, músculos supraioides, abertura e fechamento da boca. Então, são músculos que, de forma proprioceptiva, alteram o equilíbrio da escápula, alteram o equilíbrio da estrutura escapular, que altera a biomecânica, a artrocinemática de todas as 4 articulações. 3 verdadeiras e uma falsa. Glenomeral, acromioclavicular, externoclavicular. E a falsa, a escapulotorácica. Então, quando você entra nesse processo menos banal do corpo, você começa a entrar a desenvolver um raciocínio clínico de alta performance, um raciocínio clínico de alto nível, onde você começa a pensar não só do ponto de vista mecânico, mas do ponto de vista proprioceptivo, mas do ponto de vista neurofisiológico, que é muito além, que está muito na base. A alteração de movimento é apenas a ponta do iceberg. E que se você quer ser essa referência, quer se destacar, quer entrar num processo de consolidação profissional, você precisa entrar em um processo de entendimento que faça com que o corpo seja o foco e não o sintoma, e não a patologia, e não a dor, e não o desequilíbrio. Faz sentido para você? Coloca aí sim. Se faz sentido para você, eu já fico feliz. Carla, Daniel, Silvana, Marcelo. Porque quando você determina isso, você consegue desenvolver todo o seu raciocínio clínico. Então, é esse processo de aquecimento, de preparação, diariamente, que a gente vai trazer para você. Para que você consiga chegar lá no workshop DTM para fisioterapeutas em alto nível, entendendo o que eu vou falar, sem se perder, conectando com o seu dia a dia, conectando com o caso clínico do seu paciente, com aquilo que ele precisa, e não tratando por tratar, tratando dor como se fosse causa, tratando o local da dor como se fosse a base do problema, e não é. E não é. Eu quero efetivamente que você entre nesse processo, porque existe uma demanda e essa demanda precisa ser absorvida por você. Cada vez mais pacientes precisando de tratamento. E enquanto você não entender isso, você vai sofrer com a agenda, com o retorno financeiro, com o feedback dos seus pacientes. Beleza? Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês de aquecimento hoje, 20h30, segunda live de aquecimento, onde a gente vai falar sobre o tratamento do músculo masseter, tá?
Quem quer aprender um pouco, entender um pouco como funciona uma seta? Fala aí, eu. Eu quero. Que é exatamente para que você entenda uma seta na sua essência. Para que não faça um tratamento banalizado, focado na atenção, com risco do paciente piorar. Então, eu vou trazer pontos onde o paciente pode piorar, por que o paciente pode piorar e como você deve modificar isso, tá? Então, hoje, 20h30, 8h30 da noite, tá? Cada um de vocês estão aqui, se compromete aí comigo a trazer mais um amigo, a convidar mais um amigo, fala aí. Sim, coloca aí, eu quero saber se você está comigo nessa, e aí você traz mais um colega fisioterapeuta, mais um colega que atende pacientes com disfunção temporomandibular. É muito importante que a gente saia dessa inércia, que a gente saia desse processo, tá? De inanição, vamos dizer assim, de conhecimento, que faz com que a gente não seja o profissional reconhecido que a gente poderia ser, tá? E consiga aprender o máximo como é possível você ser a referência da sua cidade, ter resultados mais rápidos, mais seguros, tá? E, de fato, mesmo que você não tenha experiência na área, você consiga avançar e conquistar resultados incríveis. Bom? Beleza? Gente, valeu!